E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Pessoal, vamos continuar com força total o nosso curso, tá bom? Hoje aula de finanças, tá bom? Então peço que vocês tenham aí bastante foco nessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Hoje, né, nós vamos ver controles financeiros parte 1, tá? Vida financeira saudável. O que faz um departamento financeiro? Receitas e despesas, tipos de receitas e despesas, cálculos e, claro, as nossas queridas atividades. Hoje sim vamos ter atividades, tá? Inclusive eu vou lançar lá no grupo uma print para que vocês façam no computador, caso vocês tenham em casa. Se não tiver, a atividade vai ser no caderno. Vocês vão fazer a tabelinha no caderno, tirar a foto e mandar para mim lá no grupo. Pode ser privado, pode ser dentro do grupo mesmo de vocês, ok? Então vamos lá, gente. Olha só. Primeiramente, vida financeira saudável, tá? É necessário que a gente utilize planilhas, porque as planilhas elas vieram para facilitar o trabalho, tá? Principalmente em inserção de grandes informações, né? Um estoque, por exemplo, um estoque com 500 itens, né? A planilha, ela, se você aplicar um filtro, ela facilita a busca por aquele produto, né? E ver quantos existem do mesmo modelo de produto dentro do estoque. Como também o valor monetário, né? Quanto aquele produto vai valer por unidade ou no montante, né? No total. Tá certo? Por isso que quando você utiliza uma planilha eletrônica, você precisa manter ela atualizada. Removeu apenas o item, atualiza, tá? É claro que as planilhas eletrônicas também, à medida que você vai inserindo informações de produtos que foram removidos, ela já faz o cálculo de subtração para mostrar que tem menos produtos dentro do estoque. Ou então, quando você adiciona as informações dentro da planilha, também vai dizer, né, vai informar que entrou mais produtos. E aí, no caso, a planilha também automaticamente vai fazer o cálculo, né, para adicionar mais produtos. Por isso que é bom utilizar uma planilha e todas as empresas hoje em dia utilizam planilhas e até mesmo sistemas particulares voltados para isso, tá certo? E claro, é muito importante que vocês também façam a coleta de dados, tá? E façam realmente esse estudo mais a fundo dos dados que existem na sua empresa e que precisam estar armazenados nas planilhas eletrônicas ou nos sistemas próprios que têm planilhas eletrônicas, ok? Temos aí também um conceito muito importante que é sobre o departamento pessoal, tá? Desculpa, gente, departamento financeiro, tá? Departamento pessoal. É porque tem uma planilha que a gente vai ver hoje que é bem usada no departamento pessoal. Inclusive vai ser a atividade de hoje. Mas vamos lá, é departamento financeiro aqui no slide, tá? Olha só. Registro e movimentação de valores, tá? No caso, você deve registrar todos os valores que a empresa tem. Se você trabalha no departamento financeiro, você vai trabalhar com o capital de giro da empresa, você vai trabalhar com contas a pagar, com contas a receber, né? E também vai trabalhar com os fundos que a empresa tem, né? Que são reservas em que geralmente pouco se toca naquele dinheiro, tá? Esse fundo especial é o seguinte: suponhamos que a gente tem aqui uma madeireira, né? E produz móveis, mesa, guarda-roupa, né? E muitas outras coisas. E essa madeireira, ela precisa ter um fundo, né? Uma reserva intocável. Por exemplo, suponhamos que vamos ter um mês em que o Brasil está reduzindo aí bastante o desmatamento e não vamos ter tanta madeira, tanta matéria-prima para trabalhar. Daí, se eu não tenho dinheiro em caixa, eu vou nesse fundo de reserva, tá? De garantia, para fazer com que eu tenha matéria-prima, ou seja, eu vou pegar aquele dinheiro e vou comprar matéria-prima de outro lugar. Vou comprar aquele tipo de madeira específica de outros fornecedores, porque o meu fornecedor padrão
não está podendo fornecer devido à queda do desmatamento, até mesmo da questão da derrubada de árvores também, né, que está inserido nesse assunto. E aí, como eu tenho essa redução, eu preciso recorrer a um outro fornecedor de outro país ou até mesmo de outra região do Brasil que pode fazer derrubada de árvores, né, por exemplo. E aí eu vou ter a minha matéria-prima e continuar produzindo e continuar mantendo ali confiança com os meus clientes, né? E também fidelizando aí os fornecedores, tá? Então, essa reserva ela é para que a empresa não entre em colapso, tá? Essa reserva, você sabe que a gente está vivendo agora um momento de isolamento, né? E muitas empresas estão utilizando esse fundo de reserva que ela tem como garantia para justamente pagar funcionários, para pagar as contas do estabelecimento, pois não está havendo entrada de valores, não está gerando lucro porque a empresa está fechada, mas as contas continuam, né? Então, muitas empresas recorrem para esse fundo de emergência, tá? Para manter os pagamentos em dia, ok? Então, por isso que é importante no departamento financeiro você trabalhar muito com registro, tá? Se você não registrar isso diariamente ou até mesmo de hora em hora, vai ficar desatualizado, vai ficar mal organizado. Muitas vezes você está contando com 10 mil reais quando na verdade foi atualizado e lá no sistema não está. E aí quando você vê não tem mais os 10 mil, tem menos que isso para investir em alguma coisa. Então é complicado. Por isso que é muito importante você manter cada centavo atualizado dentro desse sistema, tá? Controle dos recursos financeiros, né? Gente, esse controle exatamente do capital de giro, do que entra, do que sai, absolutamente tudo, tá? Pagamentos a funcionários, pagamentos a fornecedores, pagamentos de alguns serviços que venham a ocorrer, né? Das despesas fixas, das despesas que são, como é que eu posso dizer? Despesas que são de forma anormal, ou seja, de repente teve que pagar ali alguma coisa para consertar um ar-condicionado ou até mesmo fazer uma reforma de emergência de última hora. Então, para tudo, para exatamente despesas fixas e essas eventuais despesas também, tá? Análise de investimento, né? Isso aqui também o departamento financeiro vai analisar como a empresa pode gerar mais lucro, né? No que ela realmente precisa investir para que isso entre no impacto positivo, certo? E dê retorno à empresa. Muitas vezes, um investimento que é feito, suponhamos, no mês de janeiro, o retorno muitas vezes pode vir lá para junho, julho, né? Mas as empresas estão sempre trabalhando com estratégias para que o retorno, né, seja o mais rápido possível para que possa suprir ali, né, o caixa da empresa, tá? Então por isso que é necessário fazer análise de investimento para trabalhar com técnicas, com compras de espaço para ampliar, ou até mesmo esse investimento também é no quadro de funcionários, aumentar o número de funcionários, promover os funcionários que eu já tenho, para me dar mais rendimento, para motivar os meus funcionários, para que isso automaticamente gere lucros para a empresa. Então tudo isso faz parte da análise, tá? Otimizar a aplicação financeira, né? Essa otimização de aplicação financeira é o seguinte, é exatamente você fazer uma limpeza entre aspas, de todos os gastos. Será que o gasto diário que eu estou tendo com tudo relacionado à empresa realmente é um gasto necessário? É possível enxugar dívidas? Então tudo isso é otimização. É trabalhar com economia dentro de aplicações financeiras, né? E aplicação é investir, é pagar, é despesa, tá? Então otimizar é fazer com que essa aplicação seja mais eficiente, né? Exemplo, eu tenho uma recepção com 2 ar-condicionados, certo? E esses 2 ar-condicionados estão gastando muito, né? A conta de energia está indo lá em cima. E aí eu resolvo otimizar a aplicação financeira, ou seja, eu compro um ar-condicionado mais potente, porém eu removo os 2 ar-condicionados anteriores, ou seja, ele vai garantir a climatização do ambiente
e ao mesmo tempo vai economizar energia. Então isso é otimizar, tá bom? É só um exemplo. É claro que isso se aplica a muitas coisas dentro de uma empresa. Receitas. Gente, as receitas geralmente são aqueles valores que a gente recebe, né? Quando você abre a sua empresa ali, receita é o que você tem de recebimento de valores, tá? Ou seja, nós temos ali rendimentos de investimentos. Ou seja, quando eu abro a empresa, gasto lá 30 mil reais para abrir um ponto de um pastel com caldo de cana, né? Numa avenida super movimentada de Fortaleza. Então, a receita é quando eu tenho um número X de clientes que está comprando os pastéis mais caros e que eu estou tendo ali por semana uma margem de lucro de 10, 15%. Isso é rendimento do meu investimento dos 30 mil que eu apliquei nesse ponto, tá? Então, quando eu tenho aí uma boa receita, eu vou ter rendimentos, eu vou ter acréscimos e não descontos, tá? Vendas. Gente, também por meio das vendas, né? Se eu trabalho com varejo, por meio das vendas, que eu tenho aí a minha receita, que eu consigo fazer o meu rendimento, que eu consigo fazer com que a minha empresa cresça, que eu consigo fazer com que o meu dinheiro trabalhe para mim. Contratos de prestação de serviços. Geralmente você utiliza aí serviços de outras empresas, né? E é comum que você, ao abrir uma empresa de médio porte, por exemplo, é comum que você contrate a consultoria de RH, né? Ou seja, você contrata um serviço à parte para cuidar dos funcionários que você tem, né? Para cuidar da parte da assinatura de carteira, para cuidar dos pagamentos. Se torna mais barato do que abrir um setor de RH na minha empresa, tá? E fazer com que eles realmente trabalhem. Então, eu consigo aí ter uma economia muito grande com a consultoria, né? Quando eu pago ali uma prestação de serviços para uma empresa especializada em RH e ela cuida aí do quadro de funcionários, tá? Como também, se a minha empresa é uma prestadora de serviços, eu vou ter receitas, né? Quanto melhor o meu serviço prestado, mais eu vou ter clientes, mais eu vou conquistar a confiança deles e vou ter segurança também para aumentar os preços dos serviços que a minha empresa está prestando ali, tá? Então, eu vou ter mais rendimentos também, tá certo? Ou seja, acréscimos e não descontos. Despesas. Aí sim, vamos falar aí de alguns descontos, tá? Gente, existem as despesas dinâmicas e as fixas, tá? As dinâmicas são despesas eventuais, ou seja, queimou 3 computadores na minha empresa e eu vou ter que desembolsar um valor para consertar eles para que os funcionários continuem trabalhando no setor normalmente, né? Isso é um exemplo de uma despesa dinâmica. A despesa fixa é aquilo que sempre vai vir todo início de mês para você pagar, tá bom? Então, impostos é uma delas, né? E esses impostos, para quem tem CNPJ, para quem tem uma empresa, para quem realmente é regularizado aí, são impostos altíssimos. E a gente precisa garantir uma boa receita na nossa empresa para que a gente consiga pagar essas contas, tá? Manutenção, que aí faz parte de despesas dinâmicas, são manutenções, ou seja, não é todo mês que eu vou precisar pagar a manutenção para melhorar o funcionamento dos meus ar-condicionados, ou melhorar o funcionamento dos meus computadores, ou até mesmo na parte elétrica, né? Não é sempre, é algo eventual, é quando surgir a necessidade, mas sim é necessário pagar, né? Ter essa despesa com manutenção. Salário dos funcionários aí entra na despesa fixa, né? Ou seja, a minha empresa ela precisa pagar os funcionários. Se eu não pagar funcionário, não vou ter funcionário. E se eu pagar mal meus funcionários, eu vou desmotivá-los. Eu vou fazer com que eles trabalhem de qualquer jeito, porque eles não vão ter mais uma motivação para gerar lucros para a minha empresa se eles não estão tendo ali um ressarcimento adequado, né? Tipos de receitas e despesas, olha só. Então, eu falei dinâmicas, mas é a mesma coisa que variáveis, ok?
Mas vamos lá, as fixas é aquilo que realmente tem todo mês, tá? Despesa fixa é aquilo que você pode classificar como água, luz, internet, pagamento dos funcionários, os impostos, pagamento do ponto se você alugou, né, o espaço comercial for alugado, você tem que pagar o aluguel. Tem impostos do próprio local, tem a licença, tem um alvará, tem um monte de coisa, tá? Que se encaixa aí nas fixas. As variáveis, tá? São essas dinâmicas, tá? Que eventualmente vai aparecer. Exemplo, eu posso transformar uma fixa em variável. Como assim? Vai ter algum mês que a despesa, o gasto de energia vai ser muito superior. Ou seja, aquele valor a mais vai entrar na variável, porque é só um mês ou outro que eu vou pagar uma diferença do que normalmente eu pago na conta de energia, tá bom? Então, a variável também se aplica aí. Vamos lá, suponhamos que a minha empresa ela tem produtos muito valiosos dentro e um belo dia tentaram arrombar, quebraram um vidro, roubaram algumas coisas. Aí vai entrar na despesa variável ou dinâmica. Por quê? Porque aí eu vou ter que desembolsar para comprar novos produtos, para fazer a reforma, para trocar os vidros quebrados, né? Então isso entra na despesa variável, tá bom? Gente, e as eventuais? Eventual é uma coisa que entra no caso raro, ou seja, suponhamos que eu tenha uma loja, um supermercado, pronto, supermercado, certo? E eu tive uma falha da administração do meu gerente e ele não verificou que alguns alimentos saíram do prazo de validade. Daí um dos clientes ficou muito revoltado, chamou a vigilância sanitária e aí eu tive que fechar as portas porque, né, isso aí é uma conduta errada. Daí, enquanto as portas estão fechadas, eu estou tendo prejuízo. E esse prejuízo entra nas despesas eventuais, quando é algo atípico, uma coisa que eu não estou acostumado. Né? Por exemplo, eu estou lá, normal, né? E aí acontece essa questão da vigilância sanitária. E aí eu tenho um prejuízo nesse mês de 20 mil reais. Né? Esse é um valor que eu vou ter que desembolsar, que é uma coisa eventual, não é uma coisa que eu vou ter que pagar todo mês. Aí eu desembolso os 20 mil, e dentro desses 20 mil tá a multa para a vigilância sanitária, a regularização, a troca dos alimentos, a compra de novos produtos, né, de fornecedores, então vai ter um gasto aí muito grande. E aí entra no eventual. Essa questão do isolamento pela quarentena também é uma coisa eventual, porque tivemos que fechar as portas de estabelecimentos contra a nossa própria vontade. E isso está dando aí um pouco de prejuízo. Então entra na despesa eventual. Entenderam aí a diferença? Então vamos lá. Cálculos. Olha só, no fluxo de caixa, a gente tem que calcular dentro do fluxo de caixa situações voltadas para a entrada de valores, a saída de valores, o quanto que aquele caixa começou o dia, qual o valor que tinha já em caixa antes de entrar os valores de venda, né? E como esse caixa foi administrado ao longo do dia e quanto ele fechou no final do dia, né? Controle de vendas. Gente, aí já entra na parte de estoque, né? De comissões, na parte de preços, porque quanto mais a gente vende algum produto, é natural que o preço se altere para mais ou para menos, vai depender muito do produto, da promoção, da proposta, tá? Então também tem que fazer algum cálculo de reajuste para isso. Receita e despesas, esse cálculo aí já é um pouco mais direto, é mais e menos. Orçamentos. Geralmente a gente vai ali estipular valores para comprar produtos, materiais, coisas que são necessárias para a empresa. Né? Daí a gente tem que fazer um orçamento para ver como fica. Folhas de pagamento. Esse aí já é um tipo de cálculo fixo. Todo mês eu vou desembolsar o mesmo valor
para aquele funcionário. A menos que ele seja aí um funcionário que receba comissões. Aí todo mês eu vou ter ali o valor da folha fixa e calcular por fora as suas comissões. Cálculos em planilhas, olha só. Nós temos aí a planilha de vendas, como vocês podem ver. Temos aí o valor da venda do Alfredo, né? Foi R$280 e no caso, esses 280 corresponde a 2 itens que ele conseguiu vender nesse dia. O Marcos vendeu 4 itens e o valor total foi de 510. O João vendeu aqui 3 itens, 370. Depois ele vendeu mais 3 itens, 205. Depois mais 2 itens, 190. E assim vai, gente. Tá? Então a planilha de vendas é bem interessante, porque aí você sabe a quantidade de produtos que o vendedor, né, vendeu e também o valor total da venda. Né? É claro que dentro do sistema de venda vai ter especificado o produto, o valor daquele produto, né, e de todos os produtos e valores respectivos que aquele vendedor acabou vendendo ali. Controle de estoque. Aqui, ó, o estoque mínimo é 10, ó, do caderno, só que ele tem a quantidade de 13. Então eu tenho 13 cadernos e o estoque mínimo para ele tá 10. Então tá ok. Beleza. Eu tenho um lápis, eu tenho 8 lápis, mas o estoque mínimo do lápis é de 10. E aí o que acontece? Eu preciso comprar, tá? Aqui na régua eu tenho 0 réguas e o estoque mínimo também é 10. Então preciso comprar. Sulfite, 0 e o restante está 0 e o mínimo desse também é 10. Então todos eles precisam comprar. Só o caderno que tem muito ainda, ó, tem 13, né? E tá ok. Nós temos aí também, ó, uma planilha voltada aí para pagamentos, né? Receitas e despesas, pagamentos de algumas coisas e receitas de outras. Olha só, empréstimo bancário é uma despesa que eu vou ter ali de R$2.500. Energia elétrica, tem que pagar, né? Despesa, 1.500. INSS a recolher, despesa também. Outros pagamentos, aí outros recebimentos, aí eu recebo ali 10 mil, a minha empresa. Né? Não se assuste com esses valores, gente. Geralmente empresas trabalham com valores grandes, assim, números grandes, tá? Contas a pagar, olha só. Aí aqui é o seguinte, pode ser o orçamento das compras da minha casa, dos meus gastos em casa, pode ser na empresa, tanto faz, tá? Ó, aqui, ó, eu tenho o valor de 1.500, o vencimento é dia tal, então vai ter o vencimento, o valor, se foi pago, o saldo que vai ter, né? Então, bem interessante. Orçamento. O orçamento já é um pouco diferente, porque você tem ali um produto apenas, mais o preço, 3 tipos de preço, tá? Na loja A ele custa 3.600, o computador. Na loja B, 3.539. Na loja C, 3.621, tá? E aí eu vou ter o menor preço, né? Que é o 3.559, que é da loja B. Então eu vou ter que comparar os valores. Orçamento geralmente é de no mínimo 3 pesquisas, ou seja, 3 preços diferentes para cada produto, ok? E temos aí também uma planilha voltada para logística, né? Onde a gente trabalha com entrega aqui de produtos, caminhões, e que nós temos autopeças da Iveco, Fiorino e tal. Então a gente tem aí a placa do veículo, o tipo de veículo, a data, a empresa, o tipo de manutenção, os serviços, né? Então tudo isso aqui é voltado para logística, tá bom? E temos aqui, ó, uma planilha bem interessante, tá? Essa planilha você vai trabalhar ali com os pagamentos. Ó, o salário bruto ali do João de Souza, 1.500. A porcentagem de desconto do INSS, 10%. O valor de desconto, 150. Os vales, né, que foram também. Então, ali eu tenho o líquido, né? Então, tem o salário bruto, 1.500, e o líquido, que é geralmente o salário com os descontos. Então, você vai receber aí um pouco menos. E é o que acontece com todo trabalhador. Ele sempre recebe um pouco menos, porque tem os descontos, né? E claro, as nossas queridas atividades. Olha só, acompanhar a print do exercício da planilha no grupo. Faça no computador essa planilha. Se não tiver computador, faça essa mesma planilha no caderno e bata uma foto e envie ao professor. Que planilha é essa? Gente, é essa aqui, ó. Tá?
Não precisa ser assim, bonitinha, colorida e tal. Só se você quiser realmente fazer assim. Gente, aqui é muito fácil, tá? Aqui, ó, eu tenho o nome da pessoa. O salário é uma numeração qualquer, tá? É o salário que eu inventei aqui, ó, 600 mil. O FGTS. Aí, ó, perceba aqui em cima, ó, o cálculo, tá? Olha só, eu pego esse valor, eu tiro 8% dele, né? E ele me dá o resultado ali, ó, 48 mil só de FGTS. INSS, mais 8%. Vale transporte, 6%. E o salário líquido, é isso que ele recebe, tá? Então vamos lá. Como é que faz isso aqui? Gente, é muito fácil. Olha só. Vou pegar aqui o primeiro caso, só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui o professor Guto. Ele ganha 30 mil, certo? Aqui já foi direto porque ela já tá automática. Mas aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu teria que colocar esse aqui, tá? Abre parênteses, ó. Esse aqui vezes 8% e fecha parênteses. E aí ele me dá o resultado. Aqui é a mesma coisa, ó. Igual, abre parênteses, o valor bruto, tá? Vezes a mesma coisa, 8% e fecha parênteses. Aqui, gente, ao invés de ser 8%, são 6. Então vamos lá, abre parênteses, igual, né? Abre parênteses, aí pega aqui o bruto, tá? Vezes 6%. Então não tem nenhum segredo fazer isso aqui, tá? E o salário líquido, tá? Que o salário líquido é muito fácil, ó. Você vai pegar aqui, ó. Abre parênteses, pega o bruto, tá? Menos esse, menos esse, menos esse aqui e fechou parênteses, tá? Por que menos? Porque essas porcentagens de FGTS, INSS, Vale Transporte são descontadas. Todas as empresas descontam, tá? Daí, a proposta da atividade é que vocês façam pelo menos 10 funcionários, tá bom? Essa matrícula coloca só se quiser, mas tem que ter ó, nome do funcionário, salário bruto, FGTS, INSS, Vale Transporte e o salário líquido, tá bom, gente? Então, por favor, façam aí, tá certo? Que é sucesso, tá? No caso, eu vou até anotar aqui embaixo, ó, que aqui você vai pegar salário bruto vezes 8%. Aqui é a mesma coisa. E aqui é 6%. Ah, desculpa, eu acabei confundindo aqui. Aqui que é 6% e aqui é 8%. Número do valor do salário. Pronto. E aqui, ó, subtração do salário com os descontos. Pronto, bem simples. Vou bater a print e mandar no grupo de vocês, ok? Gente, pois é isso, gente. Um forte abraço para vocês, tá bom? É só para olhar aqui, ó, por fim, ó. Se não tiver no computador, faça no caderno, tá bom? Pode calcular com a calculadora do celular e fazer lá sua resposta, tá? Mas façam bem direitinho, tá bom, gente? No mínimo 10 funcionários, tá bom? Então, forte abraço para vocês, gente, e até a próxima. Valeu!